Convoco o senhor secretário. Não está som, não. Som. Convoco o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Roberto Chagas, vereadora Amélia Naomi, vereador Juvenil Silvério, vereador Zé Luiz, vereador Marcelo Garcia, vereador Walter Hayashi, vereador Dr. José Cláudio, vereador Fernando Petiti, vereador Rafael Pascucci, vereador Robertinho da Padaria, vereador Tomás Henrique, vereador Marcão da Academia. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 68ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Informa a todos os presentes que no tema regimentais a votação das proposituras será de forma simbólica. Com a palavra, vereador José Luiz. Senhor presidente, boa tarde. Solicito alguns pedidos, senhor presidente. Votação em bloco, a inclusão de alguns documentos das indicações 4166 e 4167, da moção 137 e dos requerimentos 1533, 1534, 1535 e destaque do requerimento 1513. Em votação, o pedido verbal do vereador José Luiz. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Contrário, se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, apenas para pedir um minuto de silêncio, em homenagem ao senhor Tiago da Silva Carneiro, que faleceu ontem, tinha 38 anos de idade, novo ainda, né? Ele era filho da dona Maria Vilani, que trabalha aqui na casa. Que Deus conforte o coração dos familiares e amigos e que o receba no céu com todas as honras que ele merece. Vamos então passar para o Pinga Fogo. Primeiro vereador inscrito é o vereador Dr. José Cláudio. Obrigado, presidente Robertinho. Hoje nós viemos aqui falar um pouco aí das eleições de domingo. Primeiro, dar os parabéns para todos os brasileiros. Quase 130 milhões de brasileiros foram às urnas, em paz, pelo menos no domingo, em paz, pacificamente, né? Ordeira. Parabenizar também o Alexandre de Moraes, o presidente do STF, do Tribunal Superior Eleitoral, pela condução, e pela condução também quando estava tendo aqueles problemas nas rodovias. Então, eu acho que foi uma eleição justa, democrática e com resultado validado pela população. E eu no meu caso, me posicionei apoiando o presidente eleito Lula e o governador não eleito Haddad, por alguns motivos. Não porque a gente desgosta, ou deixa de gostar, ou odeia alguém. Não é isso. É que a gente não concorda como foi a gestão do presidente Bolsonaro, que nós vamos mostrar aqui agora 6 erros do Bolsonaro, de uma maneira que eu acho que ele perdeu a eleição para ele mesmo. Uma pessoa que foi eleita com 57 milhões de votos em 2018 e jogar essa chance que o povo brasileiro deu para ele na lata do lixo. Então, primeiro, pode passar aí, Betão? Bom, o primeiro problema do presidente Bolsonaro foi a falta de diplomacia. Ele ofendeu a esposa do presidente da França, chamando a primeira-dama de feia. Ele por várias vezes debochou do presidente dos Estados Unidos, Biden.
Então, problemas com o presidente da Argentina, então faltou diplomacia para ele, faltou alguém falar para ele, meu amigo, você não é o centro das atenções, tem que se relacionar com as pessoas para trazer investimento. Só nessa brincadeira aí, do dinheiro que vem, Juliana, da Europa, lá da Alemanha, para manter a Amazônia, ele perdeu quase 400 milhões de euros por ano nessa encrenca dele lá com o pessoal de fora. Próximo. Logo no começo do mandato, Bolsonaro ofendeu vários chefes de estados. Próximo. Inversão de prioridade. Ele começou o mandato dele já falando em ideologia, esquecendo da política pública. Ele esqueceu de cuidar dos mais pobres, ele esqueceu do Nordeste, ele foi mexer, só foi falar em salário mínimo agora nos debates, ele não deu um aumento de salário mínimo real para ninguém. Então, no final do mandato dele, que ele foi falar de política pública, e o tempo todo falando em ideologia, e criticando e maltratando o partido adversário dele e todos os adversários dele. Próximo. Não dialogou claramente com os jovens. Os jovens foi uma parcela importante nessa eleição. O mau investimento nas faculdades federais, a falta de apoio às faculdades federais, isso daí foi muito mal visto pela juventude brasileira. Basta ver movimentos em várias universidades contra o presidente Bolsonaro. Próximo. Falta de política mais clara desde o início para ajudar os mais pobres. Como eu falei, não teve um ganho real no salário mínimo em nenhum dos 4 anos no mandato dele. Próximo. Não foi solidário com as vítimas da pandemia. Aqui, gente, aqui foi o pior. Foi o deboche de quem estava morrendo, imitar a pessoa com falta de ar, falar que não era coveiro. Agora, quando vai algum fanático lá botar na rede social, tô de luto, tá ouvindo, não sou coveiro, porque foi o próprio presidente que falou isso para as pessoas que estavam morrendo na pandemia. Então, essas frases tem que ter cuidado. Pintou um clima? Pintou, tá aí o clima dele de derrota. Aliás, o Bolsonaro hoje está em lockdown. Ele não fez lockdown, Juliana, quando era na pandemia. Hoje está lá em lockdown, está lá trancado, ninguém sabe, está lá. Ele está lá no Fique em Casa, né? O Bolsonaro hoje, ele está, dia 1º de novembro, ele está fazendo o Fique em Casa. Próximo. Então, sempre com a necessidade de criar fatos. Olha aí a Carla Zambelli, na véspera da eleição, um ato racista, sair armada, ameaçando uma pessoa. Próximo. Bolsonaro se elegeu em 2018, mas deixou um país dividido, tá? E se tivesse feito um mandato bom, o país não estaria dividido e hoje ele poderia até estar eleito. Mas ele jogou a oportunidade fora. Ele zombou das pessoas, ele só deu valor na família dele, no Carluxo e nos outros filhos dele, naquela rede social dele racista e preconceituosa, sempre contra as mulheres, contra as pessoas negras, contra os jovens, contra as pessoas do Nordeste, sempre de uma maneira racista e de deboche contra o LGBTQIA+, sempre com maneira de deboche e debochando das pessoas. Próximo. E isso teve um resultado, Juliana. Dá uma olhada na tela aí, Dulce, Petite. Está aí, ó. Os bolsonaristas que se orgulhavam tanto de encher a Paulista, toma, está aí, ó. Isso daí era quase meia-noite. Mais de 2 milhões de pessoas na Paulista para escutar o presidente eleito Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, aqui eu queria dar os parabéns pela eleição do nosso novo presidente e também do governador, porque o governador, eu fui contra ele, eu critiquei ele aqui, mas ele teve a decência de ganhar e dizer que ele quer conversar, quer se aproximar do presidente para fazer um governo para São Paulo. E aqui nessa casa, eu, a Juliana e a Amélia, que apoiamos claramente o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, é que provavelmente vamos colher frutos de ter um vice-presidente, porque hoje São José dos Campos tem um vice-governador muito bom, que seja bom, mas o Vale do Paraíba tem o vice-presidente da República, é o segundo homem mais importante, é o segundo cargo mais importante desse país. E eu, a Juliana e a Amélia, que não tivemos medo, que enfrentamos todos os maltratos,
Todas as faltas de educações, nós fomos lá, fomos para a rua, trabalhamos, postamos vídeo e elegemos Lula e Alckmin. E tenho certeza que nós vamos colher frutos para São José dos Campos, porque a Dulce sempre fala, a gente tem que falar mais de São José, mas foi importante a gente fazer essa base, eleger um vice-presidente da República no Vale do Paraíba, Dulce, para trazer frutos para São José dos Campos. Tenho certeza que 2023, 2024, nós vamos ter reflexo dessa eleição em São José dos Campos, porque o trem passa e a gente ou entra dentro ou não entra. E eu escolhi entrar para mudar a história, não só do Brasil, de São Paulo e de São José dos Campos. Muito obrigado, presidente. Próximo, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, hoje quero falar rapidamente sobre 2 assuntos aqui. Primeiro, sobre a eleição. Eu acho que está na hora do Bolsonaro aceitar a derrota, que vai doer menos para ele e principalmente que vai doer menos para a nação, né? Perdeu no voto, eu sei que a derrota não é bom para ninguém, mas faz parte do jogo político. Então, por favor, Bolsonaro, pronuncie-se, vão parar agora de graça, porque o jogo acabou para o seu lado. E outra coisa a respeito de uma obra que está saindo lá no Galo Branco, foi anunciada ontem, aberta uma licitação, que finalmente, depois de muitos e muitos pedidos aqui na Câmara, através de ofício, requerimento, abaixo-assinados, vários acidentes, algumas mortes, foi anunciada agora a licitação para a Estrada Velha Rio-São Paulo, no trecho, reforma geral, no trecho compreendido entre o viaduto do Vista Verde até o Jardim das Flores. É uma obra com valor inicial orçado em 4.342.000, com previsão para 6 meses de execução, e a licitação deve fechar agora dia 25 de novembro. Eu acho que vai ser uma reforma boa, porque realmente nós vai ter remoção de postes, vai ter guias, galerias, muros de contenção, recomposição do solo, pavimentação asfáltica, faixa de ciclovia, faixa de ciclovia, faixa de pedestres, guias, galeria de águas pluviais, importantíssimo. Por exemplo, hoje de manhã teve o bloqueio lá na Duta, passou todo o trânsito para a Estrada Velha. Então isso é uma luta antiga, com muitos requerimentos, muitos documentos, muitos documentários que agora vai sair do papel. Então eu queria agradecer, tenho que agradecer e reconhecer que o prefeito fez uma grande obra para a região agora. E a população merece, porque estava muito arriscado circular por lá, por esse trecho aí, nas condições que estava essa estrada. E é só. E o Bolsonaro, por favor, volta para casa. Com a palavra, o vereador Rogério Cazem. Senhor presidente, também gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do pastor Adilson Vanderlei de Oliveira, também muito conhecido entre os cristãos como pastor Adilson Labareda. E pedir também um minuto de silêncio pelo falecimento do Tiago da Silva Carneiro, filho da nossa servidora aqui da Câmara, Maria Vilani da Silva Carneiro. E também pedir que Deus conforte o coração da família neste momento de dor.
Passaremos agora, então, ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação as atas das sessões realizadas nos dias 20 de outubro de 2022, 65ª sessão ordinária. 25 de outubro de 2022, 66ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento e a moção que sofreu... Em votação, o requerimento que foi destaque pelo vereador José Luiz. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Três votos favoráveis. 4 votos favoráveis. Aprovado, né? Com 4 votos favoráveis, portanto, está rejeitado o documento. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Eu lastimo muito a rejeição desse requerimento, porque esse requerimento, na verdade, estava cobrando as respostas de outros requerimentos que eu tinha feito anteriormente, e a maioria dos casos era sobre saúde. Então, acho que fica mais fácil cada um fazer sua tarefa de casa, vocês fazem a tarefa de casa respondendo os documentos, porque é caso de saúde, não é factoide político, não. Eu acho que é uma prerrogativa que nós temos dentro dessa casa, de estar pedindo informações sobre casos de saúde que estão aí na fila há muito tempo, que são casos sérios. Então, acho que isso daí tinha que ter uma atenção especial do governo, principalmente do setor de governança, com o seu secretário adjunto, que faz, às vezes, aqui na casa como o interlocutor entre os vereadores e o executivo. Então, acho melhor ele ficar prestando atenção no que ele está rejeitando ou no que ele não está respondendo, porque eu ainda queria lembrá-lo que ele tem um prazo legal para estar respondendo esses requerimentos. E nós vamos ver o que nós vamos fazer daqui para frente, porque isso não pode ficar sem resposta, porque são coisas urgentes, são coisas demoradoras, são coisas de pacientes que merecem respeito e resposta. Em votação, os requerimentos e a moção que sofreram, a moção constante da pauta da sessão de hoje, 1º de novembro de 2022, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Nenhum voto contrário. Aprovado por unanimidade, portanto, retornaremos então agora ao pinga-fogo. E Vereadora Juliana Fraga, com tempo de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Serei super breve. Na verdade, estou aqui nessa tarde para dizer que eu estou feliz. Hoje eu estou feliz. Quase igual Gabriel Pensador. Eu não matei um presidente, mas tirei um presidente. Tiramos um presidente. Apesar de algumas manifestações antidemocráticas, apesar da atitude antidemocrática e covarde do presidente, diferente do governador, né, eleito, bem diferente do governador eleito, que não era o meu candidato, Tarcísio, mas que se realmente cumprimentou o adversário, o Haddad cumprimentou o Tarcísio. Você vê que a condução, como era a condução do país. Hoje eu estou feliz porque venceu, o amor venceu o ódio e a verdade venceu as mentiras. Mentiras criadas e multiplicadas em todos os lugares, nas ruas, nas redes, nas igrejas. Por isso, hoje, eu quero dizer para a dona Maria, que encontrei na rua quando a gente estava fazendo campanha, uma nordestina pernambucana, evangélica, que queria votar no Lula, que a família sempre votou no Lula, mas o pastor, infelizmente, falou que ele ia fechar a igreja.
Aí eu falei para Dona Maria, e eu vou repetir aqui, se o seu pastor se prestou a isso, troca de igreja. Troca de igreja porque ele mostrou claramente a quem ele está servindo, que não é Deus. Está servindo o pai da mentira, que não é Deus. Troca a igreja, Dona Maria. E ela riu. Tem certeza, Fia? Então eu vou votar no Lula, porque eu sempre quis votar, sempre votei, minha família sempre votou. Então, hoje eu estou feliz. Hoje eu estou feliz, porque por 4 anos eu fiquei quase desesperada, ansiosa, com medo. E por 2 anos na pandemia, eu também sofri, e sofri muito com as pessoas que estavam trabalhando, eu sofri muito com as pessoas que ficaram doentes, eu fiquei com muito medo, e vendo um presidente conduzir da maneira que conduziu, oferecendo cloroquina ao invés de comprar vacina e salvar o maior número de cidadãos brasileiros e brasileiras. Hoje eu estou feliz com a alma lavada, pelo Flavinho, pelo Marrom, pela Simone que tem uma filha com a mesma idade que a minha, que não resistiu. Hoje eu estou feliz. Hoje eu estou feliz por tantos outros. Pela Dona Ana, pelo seu João, que a gente perdeu no meio do caminho. Hoje eu estou feliz, simples assim. O amor venceu o ódio, a verdade venceu as mentiras, o livro venceu a arma. E o país, que apesar de dividido, tem um presidente agora que foi eleito, que ao invés de dizer que ia metralhar os bolsonaristas, como falou Bolsonaro, ele disse que vai governar para todos. Por isso que hoje eu estou feliz. Eu estou feliz e com a esperança renovada. E viva a democracia. Viva o povo brasileiro que votou novamente no presidente Lula e respondeu nas urnas, democraticamente, que esse presidente não nos serve, não serve mais a condução que ele teve. Viva a democracia! Com a palavra, o vereador José Luiz. Senhor presidente, aproveitando aí o pessoal falando das eleições, em particular eu gostaria de cumprimentar o Felício Ramute, né, que é filiado hoje do PSD e foi eleito juntamente com o Tarcísio no domingo, governador e vice-governador. Eu creio que será um novo tempo aqui para a nossa cidade, para a nossa região, para o estado. 2 pessoas técnicas no governo de São Paulo que vinha há um certo tempo no comando com o mesmo grupo político, que era o grupo do PSDB. Então agora com o Tarcísio e o Felício, eu creio que nós teremos novidades, inovações, olhar mais pelo social. Então eu gostaria de mandar um abraço para o Felício, que foi gigante nessa campanha, teve uma visão, ou seja, chegou ao PSD, foi ousado, começou a correr o Estado e hoje é o nosso representante junto lá com o Tarcísio. E também dizer, senhor presidente, que eu já tive experiências de vitórias e derrotas. É o princípio de um bom candidato, vereador Marcelo. Terminou a eleição, venceu ou perdeu, a primeira coisa que tem que se fazer é agradecer a votação. Então, tanto o Felício quanto o Tarcísio fizeram isso. Então, mostra assim o quanto os dois são gigantes nesse grande estado que é São Paulo. E, como eu falei, é um orgulho para a cidade de São José dos Campos ter lá o nosso ex-presidente agora, aliás, nosso ex-prefeito, já estou pensando maior agora, né? Érica. Nosso ex-prefeito como vice-governador do estado de São Paulo. Parabéns. Com a palavra, o vereador Marcelo Garcia. Senhor presidente, falando aqui sobre as eleições, nosso presidente Jair Bolsonaro acabou de se pronunciar. Creio que tudo vai caminhar em paz pelo nosso Brasil, mas a vereadora que nos antecedeu aqui, ela falou um pouco sobre as igrejas, aquilo que se partiu de pastores, padres, mas o Lula,
ele teve muitas falas infelizes. E uma delas foi que ninguém precisa de pastor e nem de padre. Agora, uma pessoa que vai ser chefe de uma nação, que diz isso, que nós não precisamos de líderes espirituais, tomara que ele mude, porque o discurso dele na posse já foi de união, já foi de paz, o que não era antes. Agora ele vai querer que todo mundo fique unido. Enfim, eu votei no Bolsonaro. Mas o que a Bíblia nos ensina? A orarmos pelas autoridades. Vamos torcer para que o Brasil caminhe, para que o Brasil dê certo. E as igrejas contribuem muito. Todos os líderes religiosos. Aliás, as igrejas são as que praticam ação social. Ação social é você tirar aquele que está caído, é você estender as mãos. Então, que o novo presidente, a partir de janeiro, conserte essa fala e valorize as igrejas que estão espalhadas em todo o Brasil, em todo o mundo, pregando a verdade. E como diz o Bolsonaro esses 4 anos, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Boa tarde, senhor presidente, vereadoras e vereadores, públicos que nos assistem através da TV Câmara, a página da internet, do Facebook. Eu quero aqui também somar nas falas, parabenizar o nosso ex e sempre prefeito Felício Ramute, que através do nosso partido, o PSD, que o próprio nosso líder o Zé Luiz já falou aqui sobre o Felício, toda a luta, toda a trajetória, desde quando ele teve aquela coragem, né, presidente, de se lançar governador, todo esse processo que aconteceu, até o entendimento do, na época, candidato Tarcísio, entender a importância que era de ter ao seu lado o Felício, com todo o trabalho que se desenvolveu aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, um trabalho inovador, tecnológico, de sustentabilidade, de empreendedorismo, fez o convite e casou. Eu lembro muito bem quando o Felício nos chamou para anunciar, conversar, ver o que a gente achava, a gente sempre foi favorável a isso, e graças a Deus deu tudo certo, né? Tarcísio foi eleito, São José dos Campos fez sua parte, Vale do Paraíba fez sua parte, o Estado de São Paulo entendeu assim que a administração do Tarcísio aqui no Estado de São Paulo, junto ao Felício, eu sei que o Felício vai ter um papel fundamental no crescimento do Estado de São Paulo, e ele tem muito o que apresentar. Aqui São José foi uma referência de muito trabalho, ótimo trabalho, de inovador, que ele vai poder levar para o Estado de São Paulo. Sempre foi nossa luta, e a gente sabe que vai poder contar conosco, a cidade crescendo cada vez mais agora também, nas mãos do nosso prefeito Anderson, continuando esse trabalho. Está aqui, ó, acabou de chegar um convite, né, de uma continuidade do trabalho do Felício, e agora o Felício implantou, e a continuidade com o prefeito Anderson, olha lá. Prefeitura de São José convida para a cerimônia de início da operação da nova concessionária do aeroporto, dia 8 de novembro, pessoal. 8 de novembro, voltando os trabalhos do aeroporto. Foi um trabalho que o Felício iniciou, todo um processo junto com o governo federal, municipalizou, está lá agora para voltar ao trabalho. Isso é um trabalho de pessoas que têm essa ideia de construir, fazer crescer a nossa cidade. Está aí, São José precisava do aeroporto, e está aí, vai acontecer, e ele vai levar esse trabalho cada vez mais também para o Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo, mais uma vez, vai também ser referência para todo o Brasil. E nós, São José dos Campos, podendo mostrar isso. Então, quero agradecer. Sempre nós temos vereadores aqui que fazem um trabalho espetacular. Aqui meu amigo Rafael Pascucci, o Roberto Eleven, o Zé Cláudio, que pelo seu discurso inflamado, hoje ele tem lá no governo federal o Lula, que ele votou, teve junto, e também vai ter o Felício, que é um grande amigo e vai poder ajudar aqui. Então independente do partido, né? São pessoas que a gente torce, sei que o Felício vai fazer a parte dele, vamos ver se o Lula vai fazer, a gente torce para que possa fazer cada vez mais para o Brasil. Isso reflete aqui em São José e na região. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Roberto do Eleven. Senhor presidente, também gostaria de parabenizar o vice-governador Felício Ramute pela vitória merecida, né? Os vereadores aqui já falaram da sua capacidade, da sua inteligência de administração. Mas o que me traz nessa microfone de à parte, senhor presidente, é minha indignação com a Sabesp em São José dos Campos. Os bairros da região leste, desde sexta-feira, sem água, Boa Esperança, Nova Esperança, Majestic, Capão Grosso, Santa Hermínia, é um desrespeito total com o joseense. Isso aí é um monopólio que tem que acabar. Eu sou contra a privatização por conta dessas coisas que essas empresas que se acha única faz com nossa cidade. Então a região leste, desde sexta-feira, sem água, ontem chegou às 17 horas, lá o Boa Esperança, Nova Esperança, eles reclamam que todo dia falta água. Falei para a população que tem uma SEI nessa Casa de Leis, e os vereadores, nós vereadores, estamos investigando a Sabesp em São José dos Campos. Então fica aqui a minha indignação, a empresa Sabesp em nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Amélia Naomi. Boa noite. Boa noite. Ainda bem que eu nem falei, porque eu estou no boa noite. Boa tarde a todos e a todas. A minha camiseta, vou mostrar minha camiseta primeiro. Aqui, ó. Dá para ver aqui? Não dá? Não dá? Bom, mais amor. Por favor, vitória da democracia. Essa foi a manifestação na Avenida Paulista no domingo. Na eleição histórica de domingo, a democracia foi a grande vencedora. Sabemos dos inúmeros desafios que temos pela frente, mas com muita esperança e trabalho, vamos resgatar a dignidade e os sonhos dos brasileiros. Próxima. O mundo estava com saudades do Brasil, que já começou a reconquistar seu protagonismo junto às nações. Dezenas de líderes mundiais, logo após o anúncio da vitória de Lula, já se pronunciaram sobre a importância desse novo país que está renascendo. Agora é hora de unidade, de paz e de prosperidade. Está aí é tempo de esperança e de futuro que começa hoje do presidente da Argentina. Encarou com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos. Primeiro-ministro de Portugal, António Costa. Ansioso para trabalharmos juntos e conquistarmos a cooperação entre os países nos meses e anos à frente. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. O povo do Brasil falou. Estou ansioso para trabalhar com Lula, o Lula oficial, Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá. Vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar os vínculos de amizade entre os nossos países. Emmanuel Macron, presidente da França. COP27, Cúpula das Nações Unidas para o Clima, já convidou Lula para debater as políticas ambientais mundiais que vai acontecer no próximo mês. E essa é a ótima notícia, viu, vereador Zé Cláudio? O presidente Lula escolheu seu vice-presidente, Geraldo Alckmin, para coordenar a equipe de transição. Alckmin comandará uma equipe com 50 nomes que mesclará quadros técnicos e políticos para dialogar com os integrantes do atual governo. Por fim, uma nota, hoje teve uma reunião em defesa da democracia
várias entidades sindicais e partidos políticos de esquerda se unem contra os ataques golpistas. Aqui tem a nota: Sindicato dos Metalúrgicos, Servidores, PT, PSOL, PSTU assinam essa nota. É só entrar no site, a gente tem a nota inteira. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Próximo. Viva a democracia, viva o povo brasileiro. Obrigada. Próximo vereador Renato Santiago, com um tempo de 10 minutos. Amélia, está muito baixo, Amélia. Baixa é na altura, tá? Não é na pessoa, não, viu? É porque tava aqui o microfone. Como é que é? Você vai falar aqui? Ah. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos meus amigos vereadores, a todos aqueles que trabalham hoje na TV Câmara, todos que nos assistem. Primeiro, aceitar o resultado das urnas, dar parabéns ao presidente eleito, dar principalmente também os parabéns ao nosso ex-prefeito, vice-governador Felício Ramute, que estará junto com o Tarcísio governando São Paulo, um grande ganho para São José dos Campos e região. Temos um representante no governo estadual. Então, vamos, a partir de agora, buscar um entendimento entre os poderes e que a gente possa ter 4 anos aí de paz no nosso governo, tanto federal quanto estadual. Presidente, gostaria de falar, né, sobre um projeto de lei que foi aprovado no ano passado, projeto de lei de minha autoria, né, que torna os jogos escolares municipais uma lei aqui na cidade, como também os projetos extracurriculares, como o Escola Ativa, os jogos escolares paradesportivos. Os jogos escolares estão acontecendo em toda a rede municipal. Aí nós temos a nossa abertura, que foi lá no ginásio do SESI, com o prefeito Anderson, e os demais vereadores entregando a todos os participantes, diretores de escola, alunos, o troféu de participação. Um ginásio completamente lotado, com os alunos fazendo uma grande festa e a gente podendo proporcionar a esses alunos um momento diferente do que normalmente eles têm no seu dia a dia normal de aula. E aí, a nossa lei, né, o projeto de lei, aprovado por unanimidade aqui nesta casa, que autoriza a implementação continuada do programa Escola Ativa e dos jogos escolares na rede municipal. Né? O resumo dos jogos da renda esse ano, a abertura foi em 14/6/2022, 49 das 50 escolas, 49 participantes, mais de 2.500 alunos participando diretamente dos jogos e mais de 5.600 alunos participando do Escola Ativa, 7 modalidades nas categorias, tanto no masculino quanto no feminino. Foram distribuídos aí 12 mil lanches, mais de 300 profissionais e o fornecimento de transporte para esses alunos também irem aos jogos. Né? E agora a gente está chegando na reta final. Eu pedi para colocar aqui algumas imagens dos jogos que estão acontecendo e dos vídeos.
não sei por que não veio, mas nós estamos realizando esses jogos, os jogos estão acontecendo e as finais acontecerão em breve. Né? Nesta semana aconteceram as finais, as quartas de finais da queimada, do vôlei, do basquete, e em breve, na próxima semana, teremos os jogos finais. E a gente pede, nós acabamos recebendo um comunicado que os alunos não poderiam ir até a quadra, ao ginásio, para assistir às finais da sua escola. Eu acho que isso seria um grande erro. Nós, em 2019, antes da pandemia, fizemos um evento gigantesco, enquanto ainda dirigia o Departamento de Esporte Educacional, fizemos um evento gigantesco lá no ginásio do SESI. Agora nós temos 2 ginásios disponíveis, né? Tanto o ginásio do Teatrão, quanto a Arena Farmaconde, que poderá sediar esse evento, mas é de extrema importância que os alunos possam participar desse momento. As escolas que tanto lutaram para chegar até os finais, né, é extremamente importante que os alunos da escola estejam presentes, como aconteceu em 2019. Né, eu recebi a notícia que o DEB, através da diretora da Cláudia Cury, a Claudinha, não irá permitir que os alunos estejam presentes nas finais. É um grande erro, é uma solicitação que farei ao secretário, porque nós precisamos do apoio. Acho que o DEB ele precisa respeitar o Departamento de Esporte Educacional, que é quem realiza todo esse evento. E temos lá, né, o nosso antigo secretário de Esportes, professor de Educação Física, professor Paulo Sábio, que faz um grande trabalho. Então precisa ser respeitado a autonomia do Departamento de Esporte Educacional em proporcionar aos alunos que vão disputar terem os torcedores, né, os alunos da escola torcendo para a sua equipe, fazendo essa grande festa em qualquer um dos ginásios da nossa cidade. Então, farei essa solicitação ao secretário Jones, que sempre nos atende de forma maravilhosa, não temos nada a reclamar do atendimento da secretaria, muito pelo contrário, só elogiar, né, todo o trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Educação e Cidadania. Então, é extremamente importante que tenhamos os alunos torcendo pelos atletas da sua equipe nos jogos finais. E parabenizar mais uma vez o Departamento de Esporte Educacional por conseguir trazer esse evento até aqui sem nenhuma reclamação, os alunos aprendendo o fair play, trazendo os valores que o esporte proporciona para a sua vida no dia a dia nas aulas. Logicamente, junto com todos os programas que a educação fornece hoje, através da Educação 5.0, que é a robótica, a informática, as atividades culturais junto com a Fundação Cultural, o Escola Ativa junto com o IEVP. Então, é extremamente importante que a gente possa proporcionar isso para os alunos e que isso não seja cerceado pelo Departamento de Educação Básica. Então, fica aqui o meu pedido, presidente, para que a gente possa proporcionar esse momento de alegria para os nossos alunos da rede municipal. Obrigado, presidente. Ok, vereador Renato Santiago. Passaremos agora então ao minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Walter Hayashi e do vereador Rogério da Gazem, pelo passamento do senhor Tiago da Silva Carneiro e pastor Adilson Vanderlei de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.